Mas esse campeonato tá muito louco, né, Felipe Melo? 6h32, Pô, muito achei bom que você dia a fosse falar sigo líder já. Não, olha, mas tá muito louco. Comemorar aí, pô. Os Muito palmeirenses louco, estão em festa, claro. né, Felipe? Mas ainda não. Calma. Tudo bem, Silvânia? Bom dia, Pedro. Bom dia, Ailton. Bom dia, todo mundo ligado no Pulo do Gato. Olha, o Campeonato Brasileiro pegou fogo de novo. O Palmeiras, que tinha perdido do Flamengo no meio de semana e o torcedor meio desanimado, ganhou muito bem do Internacional. O Flamengo tropeçou um empate contra o Fluminense. E o Botafogo tropeçou de novo, né? Aí já não é mais segredo, né? O Botafogo tá numa decadência que só um novo técnico para animar aí as coisas e tentar lutar pelo título brasileiro nesta temporada. Vamos para os resultados deste final de semana? Bom, o Coritiba venceu o Cruzeiro por 1-0. Um jogo com uma nota triste, porque no final do jogo a torcida do Cruzeiro invadiu o gramado, a torcida do Coritiba organizada também invadiu, saíram agressões ali, um campo de batalha. Depois o jogo foi retomado e o Cruzeiro perdeu mais uma partida no Campeonato Brasileiro. Dito isso, ontem à noite o Cruzeiro anunciou a saída do técnico Zé Ricardo. O Zé Ricardo não é mais técnico do Cruzeiro, ele chegou para substituir o Pepa e foi demitido depois de uma sequência negativa de resultados. O técnico do Sub-20 deve assumir nessa reta final e o Cruzeiro ainda monitora alguns nomes. Quem sabe pode contratar ainda um treinador para os jogos finais do time no Campeonato Brasileiro. Tivemos ainda no final de semana Fla-Flu. O Fla fez 1-0, o Flu empatou e o Flu poderia ter virado. O segundo tempo do Fluminense foi mágico, só que terminou empatado 1-1 Flamengo e Fluminense. No sábado, o Palmeiras jogou muito bem contra o Internacional, fez 3-0 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro ao chegar aos 62 pontos. Ontem, Red Bull, Bragantino e Botafogo empataram 2-2 no jogo que teve virada, mas depois teve empate. O Red Bull começou na frente, o Botafogo virou, mas no final do jogo o Botafogo tomou o empate 2-2. Lúcio Flávio sai do comando técnico da equipe. Nesta semana, Thiago Nunes deve ser o técnico contratado pelo Botafogo, já se desligou do Sporting Cristal do Peru e vai chegar na quarta-feira, provavelmente no Rio de Janeiro, para comandar a primeira atividade. Ontem, olha que surpresa, Pedro Campos, o Corinthians venceu o Grêmio fora de casa, 1-0. Nem vamos falar sobre arbitragem, né? Vamos falar sobre o jogo mesmo, né? O Corinthians jogou o jogo todo praticamente com um jogador a menos, teve um pênalti que não foi dado, mas 1-0 pro Corinthians, que grande vitória, e o Corinthians ajudou um pouco o Palmeiras, hein? Deu uma ajudada no Palmeiras, mas se ajudou também a sair daquela parte de baixo da tabela, e o Grêmio perdeu em casa e aí a torcida ficou brava. Quem pode ser campeão ainda? Palmeiras, Botafogo? Tem muita gente ainda. Os mesmos ainda? Mas o único time que depende de si é o Botafogo. Ainda. O Botafogo. O Botafogo tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. Mas não tá jogando nada o Botafogo. Não tá jogando nada. Aliás, a informação que você trouxe aqui na semana passada sobre a campanha do Botafogo no segundo turno tava nos jornais aí no fim de semana. Não sei se vocês leram aí, mas a informação que o Felipe Melo trouxe na semana passada, análise do que o Botafogo tem de desempenho que é uma coisa pífia, né? Não, a campanha de segundo turno é a segunda pior campanha. Só perde pro América Mineiro, que já está rebaixado. É a segunda pior campanha do segundo turno. Quer dizer, o Botafogo, para ser campeão, ele tem 5 jogos, tem que vencer os 5 jogos, né? Difícil. É muito complicado pro Botafogo ser campeão. Quer dizer, só se o Palmeiras também tropeçar nos outros jogos. Então, mas algo que não deve acontecer, né? Bom, tivemos ainda a vitória do Vasco da Gama, ó, suada. Santos, 2-1, o Vasco venceu o América. Santos e São Paulo, clássico ontem 0-0. O Atlético Mineiro venceu o Goiás por 2-1. Bahia e Atlético Paranaense 1-1. E o Cuiabá derrotou o Fortaleza por 2-1. Deixa eu trazer a classificação aqui. Palmeiras 62, Botafogo 60, Grêmio 59, Bragantino 59. São os 4 primeiros. O Botafogo tem um jogo a menos e o Bragantino tem um jogo a menos. O Botafogo tem um jogo a menos contra o Fortaleza e o Bragantino um jogo a menos contra o Flamengo. Flamengo e Bragantino se matam ali na disputa pelo título ainda. O rubro-negro tem chance, mas está 5 pontos atrás do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. No Z4, Cruzeiro, Goiás, Coritiba e América. O Cruzeiro tem 37 pontos, tem um jogo a menos do que o Bahia, que tem 38 pontos e está fora da zona de rebaixamento. Agora, vou chamar atenção para um detalhe. Eu já falei da troca de técnicos, ô Pedro. A gente fala de gestão profissional, né? Agora o Cruzeiro é uma SAF gestão profissional. Vai para o 5º técnico no ano. Gestão profissional. O Botafogo é uma SAF, gestão profissional. Também. Já está indo para o seu 5º ou 6º técnico. Começou com o Luiz Castro, depois foi o Caçapa, depois do Caçapa veio o Bruno Lage, Lúcio Flávio, agora vai pro seu 5º técnico.
também que o Thiago Nunes. Gestão profissional ou gestão emocional, Pedro Campos? Boa questão, Felipe. Felipe Melo volta com a gente aí para trazer mais informações do esporte. Tem mais, Silvânia? Série B, né? Vamos dar uma passada rapidinho? Rapidinho na Série B, o Vitória confirmou o acesso. A primeira equipe a confirmar o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, para a Série A, né? O Vitória, líder da competição, derrotou o Novo Horizontino por 2-1 ontem. Tivemos ainda a vitória do Ceará sobre o Mirassol por 2-0. A Ponte Preta voltou a vencer 1-0 sobre o Tombense, Avaí e CRB 1-1, Chapecoense 2, Botafogo 0, Ituano 2, Sampaio Correia 1. Os jogos deste final de semana da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem um time confirmado na Série A, que é o Vitória. Já chegou a 69 pontos e também deve confirmar o título da competição.